Fala galera, aqui o Emblema para mais um vídeo. Perdão aí pessoal se tiver um barulho de vento, mas tá muito quente hoje. Aqui na minha cidade não tem como gravar sem um ventilador ligado. E hoje a gente tá aqui para falar de novo sobre Berserk. E relaxa pessoal, as análises estão voltando, eu só preciso de tempo para fazer elas. E hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, bem legal. Tá meio que rodeando todo o fandom de Berserk, que é o final de Berserk. Com a morte do nosso querido Miura, a gente não sabe exatamente se Berserk vai continuar, se não continua, se os assistentes que ele tem ali, que ele tinha, né, que ele já foi, vão fazer Berserk, se ele já tem Berserk ali finalizado ali, uns rascunhos e tal, a gente não sabe. Mas no vídeo de hoje, graças à sugestão de um inscrito, que eu não vou lembrar no momento agora, decidi escrever alguns pontos aqui sobre como eu acho que vai terminar Berserk, mais ou menos. Não vai estar cheio de detalhes, porque se eu fosse escrever detalhes mesmo, eu ia escrever um roteiro inteiro. Então eu vou meio que dar alguns pontos aqui sobre 3 rotas. Vamos ver como é que acabaria Berserk, pelo menos do meu ponto de vista, aqui agora. Fala pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre um dos finais que eu acho que é bem provável de acontecer em Berserk. Então a gente vai começar falando do Sad Ending. Bem, eu vou falar alguns pontos aqui sobre esse final e o porquê eu acho que ele vai acontecer, né? Primeiro ponto, Berserk é uma espiral. A vida de Geyser revelar o destino sobre o Guts. Geyser e Skull Knight, o mesmo ser ali. Eles seguem uma jornada parecida com a do Guts, em busca de se vingar de alguém que destruiu o reino dele e se tornou um ser superior. Nisso, em um dado momento, é dito que Berserk ele funciona como uma espiral. As coisas vão acontecer ali parecidas, mas um pouco diferentes. A gente já sabe que esse destino do Geyser, que em algum momento ele cruzou com a Flora na jornada dele. Assim, o Guts cruzou com a Shirk. Agora, no último capítulo que saiu com o Miura vivo ainda, a gente viu que ele perdeu alguém que amava como sacrifício, assim como o Guts tem a casca, mas no caso do Guts, a casca tá viva. Coisas aconteceram parecidas com Geyser e Guts, mas de certa forma diferente. Em alguns pontos, o Skull fala sobre o Guts e como ele foi perdendo sua humanidade, como na época do arco das crianças perdidas, e o Skull Knight sabe claramente dos efeitos que o Guts pode causar sobre o destino. Mas no arco da Torre de Tortura, ou Torre Negra, o Skull Knight afirma que o Guts não pode mudar o rumo final da linha do destino, mas sim alguns eventos ele pode mudar como acontecem. Então nesse arco, a luta ali do Guts contra aquele padre, Morgals, o próprio, até mesmo antes de começar a luta deles de fato, o Skull Knight tá batalhando lá com aquele apóstolo Ovo do Rei, e ele afirma que o Guts, ele é um peixe no rio, e o reflexo da lua no rio é o destino, mas como peixe ele pula para fora, alterando a imagem da lua sobre o rio. Então alcançou a lua, mas ele mudou alguns eventos em relação ao destino, porque ele é o ponto fora da curva. O Sad Ending já começaria por aí que, como o Skull Knight teve um final ruim, mais ou menos, né, até onde a gente sabe, o Guts passaria por algo muito parecido. Não tem como vencer a God Hand. Durante o eclipse, o Guts ele é salvo e podemos ver uma pequena amostra dos poderes do Phantom e do Void. Mesmo que seja muito pequena, mas já mostra o abismo que existe na diferença de poderes para outros seres da obra. Como o Void abrindo um portal interdimensional para se proteger do ataque do Skull Knight, e o Phantom que simplesmente amassou a mão e esmagou centenas de apóstolos. Então a gente vê ali que eles têm níveis de poderes bem grandes, algo meio difícil de se superar. E isso já mostraria que alguns membros ali da God Hand têm poderes extremamente poderosos. O que separa o Guts, o nível de poder do Guts para God Hand e os membros do grupo do Guts também. Trabalhando com a possibilidade que eles consigam lutar contra a God Hand atual, o Phantom não pode ser morto. Afinal, a ideia do mal, ela escreveu toda a história para o Griffiths nascer. O destino não pode ser mudado. O Griffiths é a luz que veio para salvar o mundo. Nessa parte aqui, eu afirmo que, como foi dito muito tempo atrás, quando o Miura ele escreveu aquele capítulo perdido, fechado, abandonado,
excluído da ideia do mal. A ideia do mal, ela declara que o Grift, ele é o centro de tudo. Tudo aconteceu, toda a humanidade quis que ele nascesse. Então, eu acredito que tenha algo a mais reescrito. Eu não acredito que a do God Hand simplesmente deixou o Grift ali à solta com seu próprio destino. Eu acredito que a ideia do mal deixou alguma coisa preparada além, mas fora do conhecimento do Grift. Então, eu acredito que não tem como derrotar alguém que foi criado pela ideia do mal, o coração da humanidade. Então a gente tem que sempre botar esse lance de destino em Berserk. E possivelmente seja por isso que o Miura se arrependeu muito de fazer esse capítulo, já que ele fecha muito, ele encerra muito o leque de possibilidades da história. Só o Guts quer se vingar. Guts foi o único sobrevivente do eclipse que se lembra do ocorrido. A Casca ama o Guts, mas possui um carinho imenso por Grift, que faz ela rever as atitudes do Grift sobre a vida dos membros do Falcão, fazendo a Casca ir contra os desejos e determinação do Guts, fazendo se tornar válido a possibilidade do Guts continuar sua jornada sem a Casca depois de anos da obra. Esse ponto aqui, muitos youtubers que falam de Berserk têm mencionado ele, que é só o Guts querer se vingar e ir atrás do Grift. Isso é verdade, porque a Shirk, ela não tem nada contra um Grift exatamente, mas ela pode lutar contra ele, mas ela não tem razões. A Farnese, Serco, Cídrico, Puck, eles não têm razões nenhuma pra odiar o Grift e ir contra ele, apesar de eles viverem todo esse mundo causado por ele. Mas a Casca, como sempre a gente viu ali, principalmente no filme, que retrata ali o arco de ouro, enquanto a Casca tava sendo palavrão, ela realmente tava passando por um momento ali muito terrível e tal, mas a mente dela criou algo tão gracioso pelo Grift, que em algum momento ela viu o Grift normal ali, mas ela entende o nível da coisa que o Grift causou a ela, mas ela passou tanto tempo com o Grift foi salvador pra ela tanto tempo, que ela meio que pode causar uma desculpa. Ah, mas ele fez isso, mas tá fazendo isso agora, ele tá sendo bom. Então existe a possibilidade bem alta do Grift, ideia do Grift na mente da Casca, fazer ela querer ficar na ilha e não querer ir com o Guts, não concordar com o Guts sobre a vingança. Afinal, a gente já viu isso mais ou menos ali quando ainda tava na forma de batata. Ela vê o Grift de novo, ela quer tocar nele, ela sente um carinho, ela fica louca pra tocar nele. Isso 2 vezes na obra, enquanto ela tava na forma de batata. Falando um ponto parecido com esse, todos querem ficar na ilha. Quando o Guts recebe a informação pra ir na Ilha dos Elfos pra curar a Casca, todos vivem momentos difíceis durante a jornada, entre lutar com demônios e monstros até problemas familiares, como foi o caso da Farnese. Depois dessas dificuldades, alcançaram um lugar calmo, com total segurança, e alguns membros aprendendo magia e contemplando toda aquela ilha maravilhosa, enquanto o Guts é o único que mantém o foco sobre a vingança e a jornada dele, tornando possível que o Guts vá embora da ilha para continuar lutando. Nessa rota, a Casca não se curou do seu trauma e decidiu ficar na ilha. Bem, isso tá meio que provado atualmente, até o momento que eu tô gravando esse vídeo não saiu mais um capítulo, mas isso, o pessoal tá curtindo muito a ilha, tá esquecendo o que aconteceu do lado de fora, enquanto o Guts é o único que mantém o foco, tá dando ouvidos ao Skull Knight sobre o que ele quer falar, tentando entender as coisas. Mais ou menos a Shirk também tá, mas é mais o Guts que tá focado na sua tarefa. Existe a possibilidade de o Guts querer ir embora e o pessoal querer ficar na ilha e tal, ou simplesmente querer seguir seu rumo normal na vida. E a Casca querer ficar lá na ilha, porque parece ser, apesar dela não estar de acordo, ela tá confortável, ela tá vivendo, tá dormindo, tá descansando. Depois de anos, o Guts seguiria a jornada sozinho aí. Os mini-bosses até o boss final. Seguindo a ideia que o Guts voltasse sozinho, como na era do arco do espadachim negro, e ir atrás do Grift, mas teria que enfrentar vários inimigos poderosos com poderes e habilidades que ele jamais viu. Nesse ponto, a presença do Puck poderia fazer uma diferença, como ela já fez em momentos da obra anterior. O Guts sendo liberto pelo Puck, o Puck informando o Guts, entende? Então a presença do Puck ia pesar aí. Atualmente a gente não vê o Puck, ele tá preso, então a gente não sabe se ele iria de fato com o Guts, mas eu acredito que ele iria sim, porque ele se interessou muito pelo Guts, e no início da obra ele deixa claro que ele não gosta de deixar o Guts sozinho, apesar de tudo. Eles criaram um vínculo, eles dois ali, muito forte, e eu acredito que o Puck iria com ele. Bem, eu não vou falar muito sobre as lutas que o Guts passaria, mas nessa rota, no Sad Ending, ele venceria todos os oponentes com a ajuda de alguns seres ali, como o Skull Knight, como o Rickert, que iria aparecer em algum momento. De uma forma ou de outra ele vai aparecer nas 2 rotas, mas eu vou falar disso melhor na Good Ending. O Guts de alguma forma consegue vencer e chegar até o Grift. Nessa rota
rota ele não recebe ajuda do Skull Knight diretamente, afinal o Skull Knight, o objetivo dele é matar todos os membros da God Hand, coisa que eu acho meio difícil deles estarem ali querendo pra defender o Griffith. Nunca deixou claro exatamente se eles estão realmente a favor da ideia do Griffith, já que quando aconteceu o arco da fantasia, parece que cada membro da God Hand foi pra um canto e foi fazer o que queria. Então eu acho que eles não iam estar lá para proteger o Griffith. Talvez, bem possível, a Slan estivesse lá por causa do Guts e por causa do Skull Knight. Nessa rota, o Guts pode até matar a Slan. Extremo uso da Berserk Armor e todas as lutas anteriores que o Guts com certeza saiu ferido. Durante a luta do Griffith, ele iria receber ajuda exterior, que ia complicar a luta pro Griffith. Em algum momento, o Guts ia conseguir matar o Griffith, finalizar ele, já que nesse ponto, eu acredito que o Moonlight, ele ia entrar muito, ele ia pesar muito nesse plano. Já que no último capítulo que saiu atualmente, a gente vê que o Moonlight está vindo para conversar com o Guts. Então talvez naquele momento, aquele ponto do mangá, eles estivessem planejando explorar um ponto fraco do Griffith para poder matar ele. Então nesse momento eu acho que o Guts ia botar em plano junto com o Moonlight, expor o Griffith de alguma forma, diminuir o poder dele, dar uma abertura pro Guts matar ele. Já que a Berserk Armor ela dá esse potencial pro Guts e a Dragon Slayer ela tá banhada em maldições, então ela consegue ferir seres de outras dimensões demoníacos. Então o Guts tem essa capacidade, mas ele precisa do Moonlight para eles botarem algum plano ali em ação para enfraquecer o Griffith no momento da batalha final. Mas a luta seria extremamente difícil até lá. Contando com a ajuda do Puck ou do Skull Knight, ela seria extremamente difícil. Nessa rota, o Guts consegue finalizar o Griffith, mas no final o Guts morre. É isso, o Guts morre sozinho, não tem a casca, ninguém mais. O Puck e o Skull Knight são as últimas pessoas que o Guts vê na vida e o Guts morre. Esse seria o Sad Ending, que eu acho que aconteceria. Seria mais ou menos assim nesses pontos. Uma coisa, eu não me aprofundei tanto no Sad Ending, porque ele é muito triste e tal. E alguns pontos que eu ia falar nele, iam se repetir no Good Ending. Então, alguns pontos que eu vou falar no Good Ending valem o mesmo pro Sad Ending, mas eu acredito que seria mais ou menos assim: o Moonlight ia ajudar em algum momento e o Griffith ia ficar Guts ia lá matar o Griffith naquele momento sozinho. Acredito que o Skull Knight não ia dar esse suporte pro Guts nesse momento. Good Ending: o salto de poder. Durante o arco da fantasia, os membros do grupo do Guts tiveram poucos momentos de evolução de poderes de fato. Agora Farnese e Shirk, aprendendo mais sobre magia e lapidando as suas magias e habilidades que ela já tem, podem ganhar um burst de poder, coisa que ia ajudar na batalha final. O Serpico, eu não acho que ele teria muito o que melhorar, já que ele controla muito bem aqueles espíritos do vento. Enquanto o Cídrico não teve de fato uma evolução e não pode... sei lá, eu não vejo potencial nele nesse momento do arco. O Guts ia ganhar um domínio maior da Berserk Armor, coisa que também ia acontecer no Sad Ending, também ia acontecer naquele final, ou naquela rota. Ele também ia ter um controle maior sobre a Berserk Armor. Outro ponto: a Casca se curar e ficar com Guts. A Casca voltou ao normal, de fato, mas toda vez que ela vê o Guts ou lembra do Eclipse, ela entra em choque. Nessa rota ela se curou, consegue conversar com o Guts normal, mas é aqui que se abre duas possibilidades. A primeira: a Casca quer ficar com Guts na ilha e ele abre mão da vingança dela e acaba por aqui. Segunda alternativa: a Casca segue o Guts em busca de vingança, ou ela apoia ele e ela fica na ilha. Ela concorda com o Guts e foda-se o Griffith. Então tem essas duas possibilidades. Então a gente vai trabalhar... Na realidade existe uma terceira, que ela concorda com o Guts e ela vai na jornada com o Guts. Vamos trabalhar com ou a segunda ou a terceira. Outro ponto: indo embora da ilha. Em algum momento vamos continuar a jornada fora da ilha com ou sem um grupo. Nessa rota normal do Guts, vamos dizer que o grupo seguiu, com algumas objeções vindas do Serpico sobre a Farnese. Mas no fim todos vão em busca do Griffith. Outro ponto muito interessante que eu botei aqui: um plano de fato. Guts durante a obra demonstrou não ser apenas força e músculo à toa. Durante seus anos no campo de batalha, ele adquiriu muita experiência nas lutas, sabendo da força e das técnicas de um novo oponente em poucos instantes de luta, traçando estratégias naquele momento exato da luta. Mas com o grupo completo, eles todos juntos poderiam montar um ótimo plano para aumentarem suas chances. Afinal, o Guts nunca criou um plano exato a longo prazo para matar o Griffith. Ele ia matando apostos por aí sem rumo. Foi com a chegada desses membros que ele criou um plano de fato, ele foi entendendo as coisas de fato melhor.
Invasão a Falconia, em todas as rotas, uma chegada em Falconia, ai meu Deus, em Falconia é inevitável. Uma luta em Falconia, por que eu não consigo falar isso? Uma luta em Falconia seria muito provável no mangá. Como se sairia o Guts ou o grupo em Falconia contra tantos apóstolos na cidade e principalmente contra o povo, algo que seria mais ou menos como no Arco da Torre, que eles apoiam o Griffith, já que ele criou aquela cidade e tá salvando tantas pessoas. Mas é aqui que o Rickett ia aparecer para ajudar o grupo do Guts ou o Guts lá na outra rota no Sad Ending. Afinal, ele se juntou com os guerreiros de Kushan, que levaram ele embora para algum canto e tal, e parece que eles vão se aliar com o Rickett e o Rickett vai ajudar eles. Então, em algum momento o Rickett, ele vai aparecer no final da obra para ajudar todo mundo. Então, isso é inevitável de se acontecer. Rumo à batalha. No decorrer de Berserk, muitos personagens poderosos foram apresentados na obra. O fandom sempre quis saber como seriam lutas contra eles ou, em alguns casos, revanches. Por exemplo, o Skull Knight, com certeza, ele vai aparecer em todas as rotas e ele vai querer lutar contra os membros da God Hand. Indiretamente, ele estaria ajudando o Guts, de certa forma, assim. Então, a gente poderia ter algumas lutas prováveis do Skull Knight, como, por exemplo, o Skull Knight vs Zod, poderia ser a batalha final deles. Skull Knight vs o Void, porque é uma luta inevitável. Ou o Skull Knight vs o Locus, que é um dos aliados ali do novo bando do Falcão, que eu acho que ele lutaria com esse membro, derrotado pelo Skull Knight. Eu não acho que o Guts é um inimigo pro Guts, eu não acho. E no decorrer da batalha, poderíamos ter, sei lá, se o Zod escapasse ali do Skull Knight, ou o Skull Knight fugisse do Zod, eu acho que a gente teria Guts vs Zod, batalha final. Mas a gente com certeza teria Guts vs Grumbeld, batalha final. E existe a chance de existir um Guts vs Islam, dependendo se a God Hand iria se meter nessa batalha final de fato. Eu acho que a gente teria uma luta também do Serpo versus o Irvine, que é aquele caçador que vira metade lobisomem, que atira flechas, o Robin Hood da obra. Eu acho que teria sim essa luta. Acredito que essa luta seria muito provável de acontecer por causa das personalidades dos dois e habilidades. Bem, a Farnese, Shirkat e Rickett e o Puck seriam um suporte pro grupo. Eu acho muito difícil eles terem uma luta só pra eles, então eu não acho que teria lutas pra eles. A batalha final, Griffith e Guts apenas. Nessa parte, depois de anos, Guts e Griffith estão um de frente pro outro e começaram uma luta. Nessa rota, Good Ending, como na Sad Ending, a batalha começa a favor do Griffith, com seus poderes que ele demonstra, por que ele é um membro da God Hand. Depois de 5 anos de experiência com seus poderes, mas a Berserk Armor estaria em ação, fazendo o Guts ignorar as dores e dificuldades na luta. Então o Guts chegaria próximo do limite graças ao seu estigma do sacrifício, que faz ele sangrar na presença de seres malignos. Lembrando que lá no início do arco do Espadachim Negro, o Guts jorrava sangue pela ferida perto do Griffith. Então, eu acho que seria um grande problema. Griffith demonstra ficar sob o controle da luta o tempo todo, mas o Guts consegue uma abertura durante a luta, machucando ele com a Dragon's Lair banhada em maldições. Mas o Guts sozinho, ele não consegue finalizar o Griffith. A luta tomaria outro nível quando ele assumisse sua forma de Phantom. Nela, ele demonstra menos piedade e muito mais poder. Mesmo se o grupo do Guts estivesse todo reunido, incluindo Skull Knight, Phantom teria um certo nível de trabalho para lidar com eles, mas ainda faltaria algo para deter o Griffith. Aqui o fator X, que o Miura nunca apresentou na obra até o momento, claro, ele não tem mais como apresentar, já que ele já morreu. Perdão, pessoal. Ele nunca apresentou na obra como é matar um membro da God Hand. Coisa que eu acredito que o Skull Knight já deve ter feito nesses 1000 anos que tem antes do Guts chegar de fato na obra. Acredito que aqui que entra o fator principal do Moonlight. Eu acredito que esse último capítulo que saiu, que o Moonlight vai conversar com o Guts, ele vai revelar algumas coisas, o Guts vai começar a entender as coisas que o Griffith tá usando o corpo do garoto. Assim como o Griffith, quando ele voltou pro mundo normal, físico, ele quis se reencontrar com o Guts e ele teve um leve sentimento no peito e ele não queria ter aquilo, entende? Ele queria ser um ser puro, mas ele tá no Moonlight e já tá claro na obra que nas noites de lua cheia ele se transforma no garoto da lua. Então é possível que ele traçasse um plano de ataque numa noite de lua cheia pro Moonlight assumir a forma dele, o Guts poder matar o Griffith. Então acredito que nessa rota aconteceria isso, mas a gente não sabe muito sobre o plano falível, esse plano final, mas seria mais ou menos assim que o Guts mataria o Griffith.
E seria um pouco diferente ali também, eu já vou falar sobre essa morte do Moonlight também. Seria um pouco diferente dependendo da presença da Casca ou sem estar no local. Ia ser um pouco diferente, mas ia ser o mesmo final. Eu acho que esse seria um ótimo momento pro Serpico morrer, ou a Farnese. Mas eu já vou falar disso daqui a pouco. O fim do reino de Falconia. Aqui o Guts e os demais conseguiram matar o Griffith, e o reino da Falconia ficaria sem rumo. E aos poucos o reino iria acabando e ficando vazio. Sem o seu líder, o reino iria à ruína rapidamente. Mas depois da batalha final, os Skull Knights não teria por que existir mais e sua alma seria livre daquele corpo. É possível que ele ia continuar vagando, matando alguns apóstolos que restam, mas ele estaria livre da sua tarefa que ele impôs a si mesmo. Shirk iria para a Ilha dos Elfos para se tornar uma maga, como sua mestra Flora. Existe a chance dela querer ficar com Guts como uma família, já que ela gosta muito dele. A Farnese, se estivesse viva, ela iria voltar para casa com os rapazes do barco, e com a morte do Serpico, ela finalmente teria se tornado uma pessoa completamente melhor e com uma grande personalidade. Ela seguiria sua vida, mesmo amando o Guts com todo o coração, ela iria se casar com aquele cara e ia continuar sua vida, mas vamos lá que existe uma chance ainda. No caso do Serpico ter ficado vivo e a Farnese morta, ele com certeza iria voltar a mostrar a Farnese, ficaria com raiva do Guts, mas ele não ia fazer nada contra o Guts. E eu acho que ele iria em busca do sentido da vida dele. Agora, sem mais nada pra fazer da vida, o Guts ele ia fazer uma antiga pergunta que causou tudo isso. Eu tenho um sonho, a saída dele do bando do Falcão. Depois dessa jornada, ele iria perceber que apesar de tudo que aconteceu, ele alcançou algo, ele alcançou uma família ali com esses membros. E aqui teria uma variação do Golding. Se a Casca ficaria com o Guts depois de tudo isso, eles teriam uma vida juntos, depois de matar seu filho, que é o garoto da lua, trauma forte para ambos. Isso ia tornar a relação muito difícil de acontecer, já que eu acho que a Casca ficaria com o pé para trás de matar o garoto da lua, enquanto o Guts mataria ele. Se ficassem juntos, é possível que ambos continuassem no campo de batalha. Acho muito pouco improvável ambos ficarem parados em um canto como aldeões simples. No caso deles não ficarem juntos, eu acho que é aí que a Farnese ia entrar em ação e ficar com o Guts. Apesar do Guts amar de fato mais a Casca, mas ela ia se contentar com isso. Bem, pessoal, eu acho que esses poderiam ser alguns finais de Berserk que poderiam acontecer. Existe mais uma rota, mas eu vou falar dela em outro vídeo, mas eu acho que seria mais ou menos assim a linha que pode seguir o final de Berserk, ou pode ir para um canto completamente diferente dessas duas. Mas eu acho que por ali e por aqui, eu acho que pode ser mais ou menos assim. Pode acontecer, claro. Essa é a minha opinião, você tem a sua. Se você acha que Berserk vai acabar de uma maneira completamente diferente, comenta aí, cara. Eu quero saber o que você acha do final de Berserk, se a gente realmente vai ver um final, se o assistente do Miura realmente vai terminar a obra. Falou, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você curtiu, dá aquela compartilhada para um amigo seu que você acha que também vai gostar. Até a próxima e o emblema tá indo. Eu vou também. Não, desculpe. Amigos não se vão.